Graças a Deus, você pode se assentar. Louvado seja o bendito seja o bom nome do nosso Senhor. Ele está aqui conosco nesta noite para falar ao nosso coração. A Bíblia nos ensina que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adoram, de fato o adorem em espírito e em verdade. Hoje, meus irmãos, nós começamos uma jornada de 3 encontros, sempre à noite aqui, a partir desse tema lições de honra, trazendo à consideração um dos assuntos mais empolgantes das Escrituras Sagradas, que é a questão da honra. E nós vamos usar como pano de fundo, como ilustração, como background, aí, como alicerce para a nossa reflexão, os chamados valentes de Davi. Você já deve ter lido lá nos livros de Crônicas, ou também nos livros de Samuel, as menções a estes homens valentes de Davi, ou homens poderosos de Davi, pessoas que foram, cercaram Davi de cuidado, de proteção, de apoio nas batalhas das guerras. Eram homens de fato muito fortes, guerreiros poderosos, por isso que tem essa alcunha, esse modo de se referir a eles como os homens valentes de Davi. E cumpre-me nessa primeira mensagem trazer um pouco da história para vocês, não é isso? Como que surge esse grupo de homens ao redor de Davi. Tudo nasce em função de uma rivalidade do rei Saul com Davi. Saul era o rei de Israel. E Davi, aquela pessoa que Deus ungira para um dia vir a ser rei de Israel. E Davi era um guerreiro, era um capitão, era um homem de guerra, um líder nas batalhas. E sempre Saul organizava com os seus líderes, com os seus exércitos, as campanhas militares. E Davi sempre chefiava um grupo numa campanha dessas. E Saul também ia para as guerras, para as batalhas. E tudo começa, meus irmãos, quando uma semente de rivalidade, uma semente de inveja, uma semente de despeito, uma semente ruim é lançada no coração do rei Saul contra Davi. E esse texto que eu trago para compartilhar com vocês no início da mensagem, ele está lá em 1 Samuel capítulo 18. Olha que coisa interessante. O texto diz assim: aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, referindo-se aí a Saul e Davi, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Essa expressão, meus irmãos, daquele dia em diante, é fundamental para nós entendermos a história. Porque essa expressão ensina para nós que até aquele dia estava tudo bem. Até aquele dia tudo bem com Saul e Davi. Mas voltando de uma batalha, eu queria que você prestasse atenção nas entrelinhas desse texto, que eu vou pensar ensinamentos para a nossa vida, porque o nosso tema é lições de honra. Então, um belo dia voltando da batalha contra o filisteu, a Bíblia vai dizer que assim que eles voltam, eles são recebidos como era de costume, com danças, músicas e instrumentos de corda. Estão o povo festejando a volta do seu rei, a volta dos seus generais. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que cansados da guerra, isso está nas entrelinhas, exauridos da batalha, portanto emocionalmente vulneráveis, quando Saul ouve a letra das canções,
A letra da canção que era cantada por aquelas mulheres, aquela letra não caiu bem ao coração dele. Porque as mulheres cantavam, olha, Davi 10 milhares, mas Saul apenas milhares. Como que estivessem dando mais honra, mais destaque a Davi do que a Saul. E o rei Saul não gostou disso. E a partir daquele momento, ele começou a olhar Davi de uma maneira diferente. Ele começou a alimentar um sentimento ruim com relação a Davi. E a primeira lição que eu quero destacar nesta noite é o cuidado que precisamos ter com as nossas emoções sempre quando terminamos uma batalha na vida. Logo depois do esforço da batalha, depois da energia despendida, na hora do cansaço, da exaustão, quando você quer agora se recuperar, descansar, nesta hora você está vulnerável, as suas emoções podem se voltar contra você. E aquele cântico que pode ter sido entoado sem nenhuma segunda intenção, sem nenhum desejo de preferência de um sobre o outro, mas com a emoção cansada, exaurida, sem a proteção das suas emoções, Saul caiu na armadilha e deixou aquele sentimento de inveja, de rivalidade habitar o seu coração. E ali começa, meus irmãos, um enredo extremamente triste na relação entre Saul e Davi e suas gerações. A primeira lição é essa: precisamos proteger as nossas emoções. E nós estamos, talvez não estejamos nunca tão vulneráveis na vida quando estamos logo depois de uma vitória, logo depois de uma batalha onde nós nos cansamos muito. E aí nós podemos ser vítimas do nosso cansaço emocional, do nosso cansaço espiritual, do nosso estresse. E Saul começa a olhar aquele que era um dos seus generais, aquele que era um dos seus líderes, ele já não está gostando nada daquilo. E essa rivalidade vai fazer brotar raiva no coração de Saul. Da raiva, Saul vai ter medo de Davi, e vai ter ódio de Davi, e vai querer matar Davi. E Saul vai se insurgir várias vezes, querendo matar Davi. Uma vez pegou a sua lança e jogou na direção de Davi. Davi teve que se desviar. Havia ódio. Então Davi teve que fugir. E começa, meus irmãos, uma saga interessantíssima na Bíblia de perseguição, porque Saul não se deu por satisfeito pelo fato de Davi ter fugido. Saul queria encontrá-lo e acabar com a vida dele. E o texto vai dizer que Saul, perseguindo Davi foge da sua presença e vai encontrar abrigo numa caverna. Esse texto está lá em 1 Samuel capítulo 22. E é muito interessante, porque diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Agora presta atenção nisso. Saul perseguindo Davi foge, entra na caverna de Adulão, e agora uma agente do povo de Davi toma conhecimento do perigo que Davi estava correndo, do fato de que Davi estava em apuros, e eles vão para lá. Agora olhem comigo como a quantidade de gente boa que chegou perto de Davi, meus irmãos. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas, e todos os amargurados de espírito. Só gente joia, só gente boa. Sem dúvida alguma, você escalaria qualquer um desses para o seu time, não escalaria? Olha, eu estou em apuros, vem aqui me ajudar. Quem está com dívida, quem está amargurado de espírito, quem está atribulado. Essa turma foi lá, e olha o que aconteceu, meus irmãos. Todos amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. Eu quero que você perceba o que está acontecendo aqui. Davi está fugindo de Saul, ele está numa caverna, e essa gente boa toda chega perto dele. E Davi olha para aquele pessoal e fala assim: olha, eu não quero nem olhar para o que vocês foram e nem para o que vocês são. Eu vou olhar para o que vocês podem ser, se vocês se submeterem a uma liderança espiritual. Havia cerca de 400 homens ao redor de Davi. Esse era o exército.
eram homens de coragem, mas estavam todos eles enfrentando dificuldades na vida. Eles se identificaram com Davi no apuro. Um estava em apuro com dívidas, outros enfrentando dificuldades, outros amargurados em espírito, e Davi estava fugindo. Eles tinham alguma coisa em comum, todo mundo tinha problema. E quando um monte de gente que tem problema se une e se submete a Deus, Deus pode fazer maravilhas. Quer ver uma coisa? Quem aqui não tem problema, não levante a mão. Quem tem, levante uma mão. Quem tem muito problema, levante as duas. Quem tem demais, pode levantar os pés também. Uau. Então sabe qual é o segredo? O segredo é a gente se unir e se submeter a Deus, e Deus vai fazer maravilha com um exército que não nega as suas dificuldades e nem os seus problemas, mas se une nelas. E eu creio que os irmãos que nós encontramos aqui, lá no Antigo Testamento, uma boa definição do que precisa ser uma igreja, um exército de gente com dificuldade, unida debaixo de uma direção espiritual, disposta a agradar a Deus, e a obedecer a Deus, e a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Vitória está à frente desse exército. Pensa nisso. E ali nascem os homens poderosos de Davi. Aí começa a história deles. Se Davi vai organizar esse exército. E eu fico imaginando, meus irmãos, se Spielberg pega esse texto, que tipo de filme que ele vai fazer. Eu fico imaginando uma cena do filme, Davi escolhendo os líderes. Olha, ele tinha que escolher o mais forte, o melhor, o menos pior. Ele tinha gente ali de tudo quanto é jeito, mas todos estavam do lado dele. E ele vai então fazer algo muito especial. Ele assume a liderança desse povo. E diz a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 22... que esses homens, embora sem pedigree, sem potencial, sem nenhum tipo de currículo, são o exército de Davi. Agora veja comigo 2 Samuel 22, versículo 8. Agora Davi já organizou essa turma, já organizou o exército dele, o povo dele, e agora já existe uma hierarquia. E diz o texto em 2 Samuel 22, 8, são esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Bassebete, pode repetir comigo, Josebe-Bassebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra quantos? 800 homens, e os matou de uma só vez. Dá para sentir quem é esse cara? Eu quero falar um pouquinho com você hoje à noite sobre esse cara. O texto começa dizendo que Davi colocou como chefe, ele estabeleceu 3 principais líderes, e o chefe desses 3 era Josebe-Bassebete. E ele disse, o texto vai dizer, que esse homem, numa só batalha, de uma só vez, com a lança dele, ele matou 800 homens numa batalha. Era forte, era guerreiro, era um homem de confiança, era respeitado dos demais por sua coragem, por sua tenacidade, por sua disciplina. E ele vai assumir uma liderança. Davi vai confiar a ele a sua liderança, mas eu quero te falar 3 coisas sobre ele. Primeiro, que esse homem, Josebe-Bassebete, não veio de uma grande tribo. Ele também não pertencia a uma família reconhecida. E tampouco tinha um nome ou uma reputação digna de honra. Ele não tinha atrás dele uma grande tribo, ele não tinha atrás dele uma família famosa, ele não tinha um nome construído após dele. Ele não tinha aquilo que nós chamamos hoje de pedigree, sabe? Currículo. Qual o seu currículo? Deixa eu ver por onde você andou, de onde você veio. Era um homem desprovido de raízes que pudessem fundamentar algum tipo de autoridade sobre a vida dele. Ele não podia dizer, eu sou da tribo, tal, não. Ele não podia dizer, mas meu pai, meu avô também não. E ele nem podia dizer, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, porque também não. Ele tinha dívida e problema e tristeza. Mas a falta de pedigree, a falta de currículo, não significa que eu não posso ser um homem de honra.
O fato de eu não pertencer a não ter uma grande história atrás de mim, homens renomados, ilustres, líderes. O fato de eu não pertencer a nenhuma linhagem especial, não ter um sobrenome que vale mais do que muitos nomes, não. O fato do meu pai, meu avô, meu tataravô não ter escrito nada na história, não me impede de, nas mãos de Deus, me tornar um homem de honra. O que faz de você um homem de honra é o que você faz na sua história, com a sua vida, e não quem veio antes de você ou os capítulos pregressos. É muito bom ter uma história, é maravilhoso ter ancestrais de honra, isso ajuda a gente. Mas se eu não tenho, se eu não olho para trás e eu não vejo ninguém que serviu a Deus, ninguém que se converteu, ninguém que trabalhou para Jesus, ninguém que honrou o Evangelho, ninguém que tenha dado a sua vida. É maravilhoso quando a gente olha para trás na nossa história, a gente vê muita gente, pai, avô, tataravô, que fez isso é maravilhoso. Porém, se eu olho para trás da minha vida e não vejo nada disso, isso não significa que eu não posso vir ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu posso ser, se eu me coloco diante de Deus com o coração sincero, se eu me coloco diante do Senhor com o coração íntegro e sincero. Então a falta de pedigree, a falta de currículo, a falta de tradição familiar, a falta de mais pessoas que começaram esse caminho no passado, na sua história, não impede você. Talvez você seja o primeiro crente da sua família, talvez a primeira pessoa que aceitou Jesus na sua casa tenha sido você, e Deus vai começar uma história que vai abençoar gerações futuras, porque o fato de você não ter gerações passadas que serviram a Deus não é determinante. O que determina é a sua postura agora, a sua atitude agora diante do Senhor. Pelo contrário, a história tem mostrado até capítulos tristes de pessoas que tiveram pedigree, que tiveram história, que tiveram pais, avós honrados, mas eles não são honrados, eles não fazem a coisa certa, eles não seguem um bom testemunho, eles de fato destroem uma linhagem de vitória e de honra. Muitas vezes, meus irmãos, pessoas que tiveram uma herança extraordinária estão agora destruindo, jogando na lama toda essa herança, porque não estão sabendo ser homens e mulheres de honra diante do Senhor. Davi escolhe aqueles homens, organiza aqueles homens, e as histórias que esses homens vão protagonizar são extraordinárias. E nos próximos 2 domingos eu quero abordar pelo menos 2 desses homens, e nós vamos mergulhar na história deles, e vocês vão ver como que eles foram abençoados, e como que Deus os usou para abençoar o povo dele na sua história. Homens que tiveram essa origem aqui, mas que não deixaram o passado determinar o seu presente, o seu futuro. Não deixe o que aconteceu com você no passado, não deixe os erros do passado, os equívocos do passado, os pecados do passado prejudicarem a sua vida aqui e agora. Você diante de Deus, debaixo do poder de Deus, você vai ser um homem honrado, uma mulher honrada, vai ter filhos honrados, vai ter uma família honrada, uma história honrada, uma prosperidade de honra. Você vai dar certo na vida em nome de Jesus. Se há alguma coisa que vale a pena a gente telefonar para alguém de manhã e dizer o seguinte: querido, estou te ligando hoje para dizer que você vai dar certo na vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o diabo tem mensageiros dele que mandam e-mail, Instagram, Telegram, sabe, Twitter. Ele manda mensagem, telefone para dizer assim: não vai, você não vai conseguir, desista disso, largue mão, você é um zero à esquerda, olhe para trás, seu pai não foi nada, sua mãe não foi nada, não tem jeito para você. Ou então, você não é nem a metade do que foi seu pai ou sua mãe, tendo um pai gigante como você teve, você não vai ser nada. Não ouça nada disso. Mas ouça o Espírito Santo dizendo assim: submeta-se a Deus e você vai dar certo. Submeta-se à palavra de Deus e você vai ser abençoado. Ah, pastor, eu estou lá no college, eu estou lá no high school, eu estou lá na university, e eu estou lá sozinho, eu olho ao meu redor, não tem ninguém que ame ao Senhor, que tema ao Senhor, todo mundo está no pecado, nas orgias. Fique firme em Deus, Deus vai abençoar você ali, e você vai dar certo em nome de Jesus. E quando você der certo, você não vai dar certo para humilhar os outros,
Você não vai dar certo para subestimar os outros. Você vai dar certo para testemunhar para os outros e servir de ponte para trazer os outros aos pés de Jesus. Duas coisas que nós aprendemos na Bíblia sobre honra que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, mostra honra quem prioriza o outro. Mostra honra quem prioriza o outro. Ou não mostra honra quem se prioriza. Então a Bíblia diz assim, em Romanos 12:10, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Mostra honra quem dá preferência ao outro, ao cônjuge, aos filhos, aos pais, aos irmãos, aos amigos, aos subordinados, aos líderes. O outro em primeiro lugar, o outro na frente. E quando eu coloco o outro em primazia, a Bíblia diz: cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando eu dou primeiro lugar para o outro, a primazia para o outro, eu mostro honra. É homem honrado aquele que sabe dar a primazia para o outro. Ah, mas ele é bobo. Ele estava na fila, esperou esse tempo todo. Não, mas chegou aquela senhora, eu dou o meu lugar para ela. Ah, mas chegou aquela gestante, eu dou o meu lugar para ela. Mas chegou aquele idoso, eu dou o meu lugar para ele. Mas agora aquela uma criancinha indefesa, eu vou abandonar minha filha aqui, eu vou cuidar daquela pessoa. Porque o outro precisa estar em primeiro lugar. Nós vivemos na geração, meus irmãos, dos egoístas. Eu quero o meu. Primeiro eu, depois eu e depois eu. Os outros que se lixem. Mas a Bíblia vai dizer para nós que naquilo que diz respeito à honra, a primazia precisa ser do outro. Comece a mudar a sua perspectiva de vida. O outro primeiro. O outro primeiro. Eu recebi uma carta, um tempo atrás, muito interessante, de uma jovem. Ela disse: pastor, estou muito feliz, porque eu comecei a namorar. Eu falei: deve estar feliz mesmo, né? Comecei a namorar, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Aquele hábito do namorado abrir a porta do carro para a namorada, já acabou, pastor? Não acontece mais isso, não? O hábito de preparar a cadeira, de entregar flores, de carregar sacolas, de ser gentil com o outro, acabou? Será que acabou? Se eu sou um homem de honra, eu vou carregar peso, eu vou trabalhar mais horas, eu vou me sacrificar para abençoar o outro. Ah, mas o outro não vai nem valorizar, isso não é meu problema. A honra não está em esperar retribuição do outro. A honra está em colocar o outro em primeiro lugar. Considerar o outro superior a nós mesmos. Então guarde isso. Mostra a honra quem prioriza o outro. Segundo, é digno de honra quem na relação com Jesus, guarde isso no seu coração, é digno de honra quem na relação com Jesus se coloca na condição de servo. João capítulo 12, versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Dá para você entender o que Jesus está ensinando aqui? Na minha relação com Jesus, eu me coloco na condição de servo dele, obediente a ele, seguidor dele, fazendo o que ele aprova, não fazendo o que ele não aprova. E Jesus disse: se alguém se relaciona comigo na condição de servo, o meu Pai vai honrá-lo. Ele vai ser digno de honra, porque me serve. Então, se eu priorizo o meu próximo, e se eu sigo a Jesus, eu demonstro honra na horizontalidade, e eu me apresento como merecedor digno de honra na verticalidade. O Pai vai me honrar. Hoje, você pode passar por bobo. Hoje, podem rir de você. Olha lá que idiota.
Hoje você pode ser alvo de chacota, mas vai chegar o dia em que o Pai vai honrar você. Você está entendendo isso? O Pai vai honrar você. Pode não ser agora, pode não ser quando você espera. Jesus não fala em época, em prazo, mas ele diz: quem me serve, quem me servir, meu Pai o honrará. E também Jesus não diz como é que vai ser essa honra. O que Deus vai fazer? Se vai te dar dinheiro, se vai te dar prestígio, se vai te dar posição, se vai te dar status, ou se simplesmente vai te deixar viver para você ver seus netos, seus bisnetos e seus tataranetos. Pode ser que ele não te dê um palácio, pode ser que ele não te dê aquele carro que você sempre sonhou, e pode ser que a sua conta bancária até seu último dia esteja sempre no limite, igual aquele programa de televisão. Mas pode ser que você venha ter a alegria de ver seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Aí eu te pergunto, o que vale mais? Uma conta alta ou a bênção de atravessar as gerações? Está entendendo? Jesus fala assim: o meu Pai vai saber o momento certo e a maneira certa de honrar cada um que me servir. Então, eu mostro honra quando eu priorizo o outro. Porque Jesus disse: até um copo d'água que você der para o outro, você está dando para mim. E quando você visita o outro na prisão, você está me visitando. E quando você dá de comer ou de beber para o faminto ou sedento, você está dando a mim. Então, eu mostro honra quando eu priorizo o outro. E eu sou digno de honra quando eu sirvo a Jesus. Como é que eu encerro essa reflexão nessa noite? Mostrando para vocês um paralelo interessante daquela história que Jesus contou em Lucas capítulo 15, conhecida como a parábola do filho pródigo. Em dado momento, o filho estava lá no chiqueiro. E ele não tinha comida, ninguém deixava ele comer nem a comida dos porcos. E ele se lembrou da casa do pai. E ele pensou assim: quantos empregados na casa do meu pai, veja bem, na casa do pai, quantos empregados na casa do meu pai têm pão em abundância e eu estou aqui morrendo de fome? A gente pode trocar um pouco as palavras dele, né? Quantos empregados estão sendo honrados por meu pai e eu, que sou filho, estou em desonra? Ele era filho e estava em desonra. Os outros eram empregados e estavam em honra. É possível até ser filho e nunca ser um servo. O filho, ele está salvo. Mas quem vai receber honra é o servo. Aqueles valentes de Davi fecharam o cerco ao redor do homem que era ungido pelo Senhor, que tinha o coração sincero, que estava do lado da verdade, que não tinha maldade na alma. Eles acreditaram nessa liderança espiritual, arriscaram a própria vida para proteger Davi, aguardando serem honrados. Sou um homem, uma mulher de honra quando eu priorizo o outro, e eu sou digno de honra quando eu sou servo de Jesus Cristo. Nessa noite nós vamos tomar assento à mesa do Senhor. E a pergunta que atravessa os séculos: quem deve
tomar assento à mesa do Senhor. À luz dessa reflexão desta noite, ao redor dessa mesa devem estar os servos. Como esses 400 não eram perfeitos. Aliás, eram bem imperfeitos. Mas eles fizeram uma escolha certa. Eles escolheram o lado de Deus. E eles têm sido honrados pela história, pela escolha que fizeram. Não dá para sentar à mesa do Senhor e pensar primeiro em mim e depois no meu próximo. E não dá para sentar à mesa do Senhor sem se identificar com Jesus como sendo servo de Jesus Cristo. Deus é Criador, nós somos criaturas. Deus é Rei, nós somos súditos do seu reino. Deus é Pai, nós somos filhos. Mas Deus é Senhor. E nós precisamos ser servos. E naquele dia final, as boas-vindas na eternidade não serão dadas por um rei aos seus súditos, nem por um pai aos seus filhos, tampouco por um criador às suas criaturas, mas as boas-vindas na eternidade serão dadas por um Senhor aos seus servos. Ele dirá: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Somos honrados se priorizamos o próximo, e somos dignos de honra se somos servos de Jesus Cristo.